Olá, tudo bem? Vamos falar de tag, o tag da manutenção industrial? Se você já trabalha na sua empresa, já tem implementado o conceito de tag, eu peço que você assista esse vídeo para a gente no final dele estar discutindo os ganhos que a gente vai ter com a utilização correta da tag. Se você ainda não utiliza, eu peço também que você assista para a gente estar aprendendo junto aí os princípios e os fundamentos do uso da tag no produto DataSul. Tá legal? Peço também que no final você dê um like ou um dislike e se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a crescer junto. Tá legal? Eu sou o Carlos Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Alguns clientes que a gente andou instalando e implementando o módulo de manutenção industrial por aí, num primeiro momento a gente desaconselhou a trabalhar com tag, porque tag não é simplesmente um cadastro, tag é um conceito muito forte, muito bem utilizado para dentro do produto DataSul, manutenção industrial DataSul. Então por que a gente posterga essa solução? Porque primeiro eu acho que tem que ter uma estabilização, um aculturamento do uso do produto para depois utilizar tag. Tag para o produto DataSul, manutenção industrial DataSul, é uma conceitualização posicional e funcional. Eu já vi várias definições de tag. Tem empresa que usa a identificação da empresa e chama como tag e assim por diante. No produto DataSul ele tem o conceito de posicional, funcional, naquele lugar. Nós vamos estar passando aqui um videozinho para a gente estar acompanhando melhor isso aqui. A gente vai ver aqui um piso de chão de fábrica, um exemplo, um layout padrão aí que a gente vê por aí. É uma fábrica normal, com várias linhas, e como a gente pode ver aqui. Vamos fazer o zoom nessa linha aqui do meio e vamos ver como é que ela trabalha. Como que a gente pode estar identificando a tag. Notem que eu coloquei aí um nível 999. O que é esse nível 999? É o nível da tag no centro de trabalho, ligado ao centro de trabalho, ou melhor, ao equipamento. Então, por exemplo, esse primeiro equipamento aqui, nós vamos estar definindo que ele é uma tag com o código 010101 e o nível é 99. O que é essa tag? Essa tag é posicional, quer dizer, no desenho do pessoal do layout da fábrica, identificou que nessa posição precisava ter um centro de trabalho com essas características. Se por um acaso esse equipamento sofrer um retrofit ou precisar ser trocado, beleza, tranquilo, ótimo. Nós vamos ter uma troca de equipamento, mas a tag é a mesma. E ele vai continuar lá atendendo ao layout da nossa fábrica. Não precisa necessariamente ser layout de fábrica, tá? Essa tag pode ser uma sala de reunião, pode ser um escritório, pode ser uma portaria, pode ser o que for, não tem problema nenhum. É assim que ele também vê esse conceito. Mas nesse caso dessa tag 010101 que tem um nível 999, ela é o primeiro centro de trabalho dessa linha aí. E se eu trocar? Tudo bem, eu vou fazer uma movimentação do meu equipamento para dentro dessa tag. Essa tag tem uma certa característica, poderia ser um motor de 10 cavalos, por exemplo. O motor tem um número de série tal, e ele está lá trabalhando dentro da minha tag. Eu vou ter que trocar aquele motor? Tranquilo, eu compro um outro motor, ou eu tenho um outro motor de 10 cavalos, de 15 cavalos, seja lá o que for, e eu troco e eu movimento para dentro da mesma tag. Então aquela tag fica, como eu disse agora há pouco, ela é posicional, ela é funcional, ela tem uma função dentro do layout da fábrica. O segundo equipamento é a mesma coisa, então ele vai ter um segundo
um segundo centro de trabalho, cujo a tag é 010102. E o equipamento? O equipamento é outro código. Então eu estou ligando uma coisa a outra. Eu estou ligando o meu equipamento à posição dele, aonde que ele está dentro do meu layout de fábrica. Assim acontece com o de trás e com o de trás. Tá joia? Mesma coisa com as outras linhas. Eu trato da mesma maneira, do lado de cá, do lado de lá. Tudo bem? Bom, voltando de novo, voltando para essa linha aqui do meio. Eu tenho um outro nível, o nível 300, onde eu vou estar agrupando todas essas tags. Como se eu estivesse subindo num drone assim, enxergando um pouquinho mais alto. Ou ao invés de eu estar num centro de trabalho, eu estou no conjunto da minha linha, e esse conjunto a gente chama de nível, né? Como se fosse bem um nível mesmo de um drone subindo assim. E esse nível eu dei o código de 010100. E ele é o nível 300. O que une essas tags entre uma e outra? São vários aspectos que fazem com que eu una estas tags uma às outras através do nível 300, cujo código nesse exemplo é 010100. Por exemplo, alimentação de energia, ou alimentação de ar, ou alimentação de água, por exemplo. Eu tenho uma alimentação só para a minha linha inteira, ou iluminação, alguma coisa nesse sentido. Então isso vai muito da conceitualização, por isso que eu sempre falo que primeiro a gente tem que aprender a trabalhar com manutenção industrial para depois pensar em tag, nesse jeito, nesse modus operandi da manutenção industrial da DataSul. E assim a gente também vai definindo o nível 300 para as outras linhas paralelas a essa que a gente está desenhando. Agora a gente vai desfazer aquele zoom que a gente fez no começo e nós vamos enxergar a fábrica como um todo de novo. Então nós estamos vendo nesse lado da fábrica 3 níveis 300, o 010200, o 01010100, o 010300. São como se fossem 3 linhas. Aí subindo um pouquinho mais, eu tenho o nível 200. Esse nível 200 ele já compartilha esse lado esquerdo da fábrica. E o que eles têm em comum? Alguma coisa nesse sentido também, de iluminação, ou então de alimentação de energia, ou de alimentação de água, de ar, ou alimentação até de matéria-prima. De repente eu tenho uma entrada ali estratégica, um caminho, uma porta, um portão que é estratégico e cobre essas 3 linhas, vamos dizer assim. E aí eu estou subindo com o meu drone um pouquinho mais alto e estou vendo as 3 linhas um pouquinho mais claro, né? Eu estou vendo a floresta ao invés de estar vendo as árvores. E por último, eu tenho o nível, assim são todos os níveis, e por último eu tenho o nível 100, vendo a fábrica toda. Aí, de novo, a mesma conceitualização. Eu devo ter uma alimentação centralizada lá na porta da minha fábrica, eu devo ter uma iluminação geral, eu devo ter água geral e assim por diante. Tá joia? Vamos ver um outro exemplo bastante interessante, que é essa fábrica aqui com vários centros de trabalho, um ao lado do outro. E, de novo, a gente tem aqui o nível 300, já enxergando todos eles. Olha um outro exemplo aqui legal, também de uma fábrica muito bem desenhada. O próprio desenho no chão nos ajuda a identificar quais são esses agrupamentos, quais são essas linhas. Tá muito claro isso. O pessoal do layout foi muito feliz também nessa outra fábrica. Também é fácil identificar o nível 300 aqui. E do nível 300 a gente chega no nível 200 e assim por diante. Tá legal? Vamos lá, gente. Vamos lá para o produto. Vamos estar identificando aqui no produto o que ele pode estar ajudando a gente. O que a gente fez aqui? Para facilitar a nossa vida, a gente já fez o cadastro. Nós fizemos o cadastro primeiro do nível tag. Vamos ver aqui
o 0582, a gente fez o cadastro do nível tag, a gente fez o cadastro do 100, cujo filho é o 200, do 200, cujo filho é o 300, do 300, cujo filho é o 999, 999 é o equipamento em si. Depois disso, nós fizemos o cadastro das tags, conforme está lá, que a gente fez lá no slide. Eu tenho aqui algumas outras tags, mas vamos nos atentar a essas aqui, que a gente fez o cadastro visando atender lá ao slide. Então nós fizemos o cadastro dessas tags aqui, é bem simples estar fazendo, a gente não precisa estar informando o equipamento principal nesse momento, é lá na transferência, quem é o planejador e assim por diante. Deixa eu colocar aqui o planejador padrão, que é o mais correto aqui. Feito isso, eu tenho a minha estrutura tag, eu faço a minha amarração do meu nível 100 com o 200, 200 com o 300, o 300 com os 999. Então eu fui subindo, na realidade eu desci com o drone na minha pirâmide, eu estava lá no topo da pirâmide, aí depois eu fui para a planta, aí depois eu fui para as linhas e agora eu estou no meu centro de trabalho, é assim que eu estou enxergando. E isso é possível ver aqui nessa consulta, uma das consultas que a gente tem sobre tag ou estrutura tag. Tá bonitinho aqui, a gente consegue ver a fábrica, a planta, a linha. Se a gente tivesse mais plantas, mais linhas, elas estariam todas aqui, e aí fica bem legal da gente estar identificando e fica bem simples. Tá legal? É bem simples o cadastro. Eu acho que faltou eu comentar o seguinte: mas a minha planta é bem grande, eu tenho vários equipamentos. Você tem isso em alguma planilha, Excel ou qualquer uma outra? Dá uma ajeitada nessa planilha e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estar importando. Nós vamos importar essa planilha. Com que layout? Com esse layout aqui. Tá? Vamos estar implantando com esse layout aqui, a gente dá uma arrumada na sua planilha e a gente implanta com esse layout aí, depois fica fácil a gente estar enxergando. Não é difícil não. Agora, o porquê usar tag? Os próximos vídeos nós vamos estar falando, nós vamos estar entrando no entregável dessa contextualização e do uso da tag. Por exemplo, o roteiro de lubrificação. O roteiro de lubrificação não pode ser em cima do equipamento. O equipamento está aqui hoje, amanhã ele está em outro lugar. O roteiro de lubrificação tem que ser em cima da tag. A tag ela é posicional, ela é funcional, ela está ali cumprindo aquela função. Aquela tag é um desenho bem virtual, aí, vamos dizer assim, naquele nível que eu comentei com vocês. Se aquele equipamento sai para fazer um retrofit ou sai para atender outra área e entra outro no lugar, eu vou continuar com o meu roteiro de lubrificação dentro das tags. Esse é um exemplo. Roteiro de inspeção, mesma coisa, quer dizer, o roteiro eu não mudo. O que pode mudar são os equipamentos. Tudo bem, eu faço minha movimentação. Tá legal? Esse vídeo saiu curtinho, a ideia era só contextualizar contra a tag. Espero que os clientes que eu ainda não coloquei tag revejam a sua estabilização e vamos colocar o conceito de tag para funcionar aí dentro da sua empresa. Os ganhos são muito grandes. E reveja aí o seu conceito. Eu acho que é bastante interessante para quem ainda não está trabalhando com o módulo do DataSource. Quem estiver trabalhando, a ideia é que a gente implemente agora a tag. Se você trabalha com uma outra maneira de tag, por favor, interne aqui suas perguntas, vamos conversar, vamos debater aqui. Se não for aqui, pode ser no meu e-mail, pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser onde for, Telegram. O que não falta hoje é mídia social. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um dislike. Indique para os seus amigos, para os seus inimigos. Se inscrevam aqui no nosso canal. Só falta 800 inscritores para a gente chegar no primeiro 1000. Eu acredito que a gente deva chegar, né? Hoje, quantas pessoas hoje trabalham com DataSul hoje? É um número bem legal. Eu acho que dá para chegar nesse 1000, sim.
Eu sou o Carlos Pios, você está desmistificando o DataSul. Que Deus nos ilumine.